De volta aqui com vocês para a última parte da nossa aula de hoje. E aí eu estava falando sobre a escrita sobre blocos. Vamos entender que agora a gente está seguindo só para escritas externas, só arquivos externos. A gente está montando algo muito próximo da montagem de banco de dados. Futuramente, quando a gente tiver entendimento sobre a estrutura de um banco de dados, aí todas essas funções que a gente está utilizando para mandar a escrita, escrever sobre um arquivo TXT, ler um arquivo TXT, ao invés de apontar, escrever ou ler um TXT, a gente vai apontar para a base de dados. E aí sim, seja a base de dados em nuvem, seja na sua própria máquina, a gente vai apontar para aquele banco de dados, faz a conexão com o banco de dados, aponta para aquele banco de dados, e aí faz a escrita ou leitura direto àquele banco de dados. E aí pode ter certeza que a gente vai ganhar muito poder, porque um banco de dados a gente pode fazer seleções de itens, a gente pode aparecer somente uma coisa e outra, diferente de algo como agora a gente escrever dentro de um bloco vários nomes. Ah, eu quero que busque dentro desses nomes aí só quem começa com a letra R. Dá uma complicação, gente. No banco de dados isso é bem mais fácil, a gente vai entender. Então, aprendendo a escrever isso no nosso TXT, tranquilo. Vamos entender o seguinte, eu sei que é meio complicadinho, tanto que eu estou falando que é avançada essa nossa parte. É meio complicado você fazer essa escrita e leitura em blocos, você fazer isso. Mas eu estou deixando o código de cada um deles, cada um já feito, dentro lá do nosso GitHub, e aí conforme as nossas aulas forem passando, vocês vão lá, dar uma olhada nas atividades, dar uma olhada no código, ver na nossa aula aqui, experimenta fazer, ver como é que é. Porque conforme, só repetindo, replicando o código que está aqui, você vendo ele funcionar, entendendo como ele está funcionando, é perfeito para esse momento. Nós estamos no momento avançado. Não quer dizer necessariamente que eu quero que vocês comecem a criar arquivos PDF, criar Excel, montar uma planilha de Excel através de um algoritmo em linguagem C. Não é isso que eu quero para agora, não. Nada disso. Eu quero que vocês peguem os arquivos que já eu mostro em aula, vocês usem isso dentro do seu CodeBlocks, veja ele funcionando e entenda o que está acontecendo naquele código. Após isso, isso é perfeito para esse momento. Após isso, quando chegar lá na frente, quando a gente já estiver entendendo outras linguagens, aí você vai perceber, olha, o Rildo me ensinou isso lá na lógica de programação. Essa função que ele está dizendo que é para chamar agora, para fazer a leitura do banco de dados, ele utilizou lá atrás em lógica. Ah, o Rildo lá atrás ele utilizou. Aí essa fread, essa de leitura aí de um bloco inteiro, ele utilizou isso e agora a gente está utilizando para fazer a leitura de dados dentro de um aplicativo para dispositivo móvel. Então é o início, eu quero que vocês entendam que elas existem. Esse momento não é necessariamente que eu quero que vocês criem novos programas. Eu quero que vocês vejam, entendam como ela existe, como o programa está acontecendo e que vocês possam futuramente, quando for apresentada ela para vocês em outra linguagem ou até mesmo na linguagem C#, vocês possam utilizar ela já entendendo qual é o real funcionamento dela. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui para o nosso slide, para continuar a ver a fprint e a fscanf, a utilização dessas duas funções específicas para arquivos externos. Então quer dizer que a fprint e a fscanf, ela é da mesma forma que a gente já viu que o print e o scanf existe. Só que o print, esse primeiro comando aqui, printf, total, igual, porcentagem de x. Eu estou dizendo o quê? Que eu estou dizendo que é para printar em tela, para mostrar na tela o valor de x. Vai mostrar assim, total, igual, e o que tiver dentro de x. Vamos pensar, vou botar bem aqui que o x, dentro dele tenha o número 3. O que vai aparecer se eu fizer esse comando ali? Printf, total igual, porcentagem de x. Vai mostrar em tela, total é igual a 3. Da mesma forma que a linha de baixo, o scanf, só o scanf, não o fscanf, está dizendo porcentagem de x. Eu estou dizendo que é para guardar ali dentro de x aquele valor que a pessoa digitou. Digamos que eu tenha colocado ali na linha anterior desse scanf algo como digite um número.
esse número vai cair dentro de x. Então, o scanf é simplesmente para guardar dentro do x. E o fprint e o fscanf? Quer guardar dentro de x? Você quer mostrar o valor de x, ou seja, lá que está dentro de um arquivo? Então eu vou chamar fp. O que é esse fp? É o arquivo. É o arquivo lá, o nosso arquivo externo. fp, o ponteiro está apontando lá, ó. fp, total é igual a d. E vai buscar quem é que está lá no x. Quem que está dentro de x? Quem é o valor que está dentro de x? Que está lá naquele arquivo. É o 3. Então a informação ela só está num lugar diferente. No primeiro ela está na execução do programa. No segundo ela está dentro de um arquivo. Da mesma forma que o fscanf, ao invés dele pegar algo digitado e guardar dentro de x, ele vai pegar agora a mesma coisa, só que ele vai ler isso no arquivo fp. É uma leitura de outro local. Digamos que ao invés de estar na memória do seu computador, ele está naquele arquivo txt. Fica armazenado para ser utilizado em outros momentos. Embora fprint e o fscanf sejam mais fáceis de ler e escrever dados em arquivos, nem sempre elas são as escolhas mais apropriadas. Como os dados são escritos em ASCII, nossa tabela ASCII, e formatados como apareceriam em tela, um tempo extra é perdido. Se a intenção é velocidade ou tamanho de arquivo, a gente utiliza a fread e a fwrite. Hildo, agora há pouco você mostrou que a fwrite ela serve para escrever no arquivo e a fread ler no arquivo. Por que eu vou utilizar a fprint e a fscanf, se eu já ensinou essas outras? É só questão quanto à velocidade. A printf e a scanf elas são apropriadas para o uso da tabela ASCII, a nossa tabela. E aí, por esse motivo, elas gastam um processamento a mais da tua máquina para fazer essa leitura, porque elas têm que comparar aquele símbolo com a tabela ASCII. Já a fwrite e a fread, elas não fazem essa comparação, elas não estão nem aí com o que você está passando. Se você está passando símbolos chineses, ela vai escrever e ela não está nem aí. Ela escreve no arquivo e pronto. Agora, a fscanf e a fprint, aí sim, elas se preocupam com isso, elas fazem a comparação com a biblioteca ASCII, então ela gera um tempo a mais de processamento. Tá? Quando é que eu devo utilizar uma e outra? Quando você está se preocupando, você não está se preocupando se você só quer escrever dentro de um arquivo à parte, tanto faz, ou usa a fwrite ou usa a fscanf. Qualquer uma delas vai servir. Não, mas eu estou me preocupando, é um arquivo, eu estou me preocupando que o programa é um jogo que eu estou fazendo, ele tem que gravar, precisa de velocidade. Você está precisando de velocidade, está querendo gastar menos processador, então você vai utilizar a fwrite e a fread. Uso da fprint. Vamos ver a utilização dela aqui em prática, em um algoritmo. Tem ali o início da nosso programa, int main. É claro que está faltando a biblioteca principal, a stdio lá no começo, tá, gente? A gente colocaria ela. A int main começa ali file, arc, o nosso ponteiro arc, ele estará apontando para um arquivo, está preparado. Vem ali char, um vetor do tipo char, 20 posições, recebendo o nome Ricardo. Depois eu tenho uma variável i, que recebe o valor 30. Depois eu tenho um float, tá? Uma variável float, que ela recebe 1.74. Depois uma variável int, de nome result. E por fim a gente vai começar a criar o nosso arquivo. Arc receberá o nosso ponteiro, receberá ali o fopen abrindo um arquivo txt, que ele está me dando permissão de escrita, o w. Então eu criei um arquivo arcgrave.txt e aí estou dizendo que eu vou poder editá-lo. Vem aquela comparação, isso aqui, gente, é aquela regra da comparação, se ele não teve problema. É sempre bom vocês colocarem isso só para saber se o arquivo foi realmente aberto, se tudo funcionou. Feita a comparação, se o arc tem alguma coisa, ele pula logo essa linha. Que aí é o nosso caso, aí eu quero ser mostrado o fprint. O primeiro fprint, ele vai lá dentro do arc, o arquivo, e procura nome.
Quem tem dentro de nome? Espera aí, então a gente escreveu esses vários itens aí dentro do arquivo? Escrevemos, ó. Todos eles foram escritos, não foram? Cada uma dessas variáveis foram escritas dentro do arcgrave.txt. Foi. O nome recebeu o Ricardo, o I recebeu 30, o A 174 e o result ali está paradão ali para utilização. O fprintf ele vai ler nome e vai mostrar o que tem dentro de nome. Vai aparecer nome, 2 pontos, Ricardo. Vejam que eu estou chamando porcentagem S, porque ali vai ser uma string, é uma palavra. Depois eu chamo idade, porcentagem D, ou seja, é um número. E eu chamei quem está dentro de 30. Depois eu chamo altura, e aí porcentagem F, é o nosso float, que vai aparecer o que está dentro de A, 174. Então perceberam que esses valores aí, eles ficaram armazenados dentro do nosso arquivo TXT. Ainda não é aquela coisa, aquele nosso banco de dados tão perfeito, mas eu começo a armazenar esses dados. O que isso vai me ajudar? Vai me ajudar o seguinte, isso quer dizer que eu gravando um arquivo, eu posso utilizar esses dados outras vezes, diferente do que acontece até agora. Sempre que a gente reinicia um programa, tudo que a gente fez foi perdido. Aquele programa de notas, que a gente saiu digitando, digite o nome de 10 alunos e coloca as 3 notas de cada um. Toda vez eu tenho que fazer de novo, porque apaga tudo. Agora não, agora fica tudo armazenado se a gente utilizar essa técnica aqui de gravação. E o fscanf? O fscanf, neste caso aqui, o que me acontece? Eu tenho ali as variáveis que foram criadas, perceba que elas não estão recebendo nada. Está lá o texto, posição 20, nosso vetor de 20 posições, ele foi criado e não recebeu nada. Nome, 20 posições, não recebeu nada. O I ele não recebeu nada, o A também nada, e nem o result. Foram só criadas as estruturas. O arquivo foi criado ali em fopen arcgrave.txt e eu disse R. Eu estou dizendo que eu estou dando a permissão de leitura. É feita a comparação se o arquivo realmente existe, se ele foi criado, se ele foi aberto sem problemas, porque é R, quer dizer que é leitura, tá? Fazendo a leitura dele. Mas ele é só para fazer a leitura inicial do arquivo. E aí vem os nossos fscanf. O fscanf ele vai chamar o nosso arquivo externo lá, arc, o ponteiro, através do ponteiro. Quem que ele está chamando? Ele está chamando o arcgrave.txt. O que ele vai fazer? Ele está repassando para ele valores, tá ali, texto e nome. Eu estou repassando os valores. Quer dizer, então, se ali a pessoa digitou um nome, esse nome vai ser escrito lá dentro do nosso arquivo. Onde aparece fscanf, ele fica pedindo para você digitar alguma coisa. E aí você digitou, ele vai ser gravado lá no arquivo. O printf aí foi só para mostrar o que foi gravado, o que estava sendo gravado. Depois, em seguida, fscanf, a mesma coisa, a pessoa digita ali um número, um texto e um número. Ou seja, se eu quiser digitar algo como idade igual 30, aí ele vai gravar isso lá no nosso arquivo. No próximo ali, o fscanf, deixa eu apontar aqui, o fscanf, desta linha, ele está passando o float, ele pede o texto e o A, ou seja, se eu quisesse passar aquele número lá, altura, 2.174, ele gravaria, tá? Estaria gravando isso lá no nosso arquivo. Então, só para resumir aqui, na primeira parte, eu gravei, ó, isso aqui, eu substituí o fscanf, eu gravei diretamente. Mas o que acontece aí com esse nosso arquivo? Ele vai gravar esses itens, gravou, depois você lê esses itens e pronto, você não vai fazer a modificação. Já nesse caso, utilizando o fscanf, eu criei a estrutura, e aí conforme eu for digitando, vai sendo gravado lá dentro do nosso arquivo. Conforme a sua digitação, ele vai sendo gravado ali no arquivo. Movendo-se pelo arquivo.
Então agora chegou o momento da gente, eu tenho já a gravação, eu já tenho o poder de criar um arquivo, eu tenho o poder de escrever algo dentro desse arquivo, eu tenho o poder de ler um arquivo, mas agora eu quero caminhar, eu quero me mover dentro do arquivo. Ah, eu tenho 10 pessoas ali, eu quero pegar só o nome da 7ª pessoa. Então como é que a gente faz isso? Como é que eu crio uma sequência lá e eu posso buscar itens dentro desse meu arquivo? De modo geral, o acesso a um arquivo é sequencial. Então se eu tenho aqui meu arquivo escrito, 4 linhas escritas nesse meu arquivo, de forma obrigatória, eu uso de forma sequencial, eu tenho que ir lá do começo para o fim. Tem uma contagem ali, são 10 pessoas, eu vou ler nome a nome até chegar no 10º. Então quer dizer que para me pegar a 10ª pessoa, eu vou ter que ler os outros 9, é obrigatório. É desse modo como a gente vê arquivos. Porém, é possível fazer buscas e acessos randômicos em arquivos. Para isso, a gente utiliza a função fseek. O fseek, que é algo para fazer a busca, a gente tem que especificar ali os parâmetros para ela. Basicamente, essa função move a posição corrente de leitura ou escrita no arquivo em tantos bytes a partir de um ponto especificado. Bora ver como é que a gente faz isso. Primeiro, a gente tem que entender os 3 parâmetros que ela pede. Primeiro, o FP, o ponteiro para o arquivo, ou seja, é aquele ponteiro que você criou lá no seu arquivo. Eu criei um FP, esse é o meu ponteiro. Eu criei um ponteiro P, eu criei um ponteiro ARC. Então eu chamo ele ali, file, asterisco, ARC, asterisco, FP. Eu vou e aponto para ele ali. Qual o arquivo que eu estou querendo procurar? Depois eu vou dar um número de bytes, é o total de bytes a partir da origem a ser pulado. Então eu faço a contagem de quantos bytes eu vou pular para fazer essa minha consulta. E por fim, a origem, que determina a partir de onde os non-bytes de movimentação serão contados. Então eu coloco a origem de quanto que vai, a partir de quando vai ser contado. A função devolve o valor 0 quando é bem sucedida. Então bora ver isso. Vamos entender bem como ele faz essa busca, como ele faz essa consulta dentro desse arquivo. Os valores possíveis para a origem são definidos pelos macros dentro da stdio, a .h. Então quer dizer que a nossa biblioteca stdio.h, aquela básica que a gente já utiliza o print, o scanf, ela vai também ter a função seek dentro dela. E aí a gente tem que fazer essas definições de onde é o início do arquivo, como ela vai caminhar e qual vai ser o fim desse arquivo. Portanto, para mover o numBytes a partir de o início, se eu dou origem, eu dou o seek. Se eu mostro a minha origem, a posição atual é a posição corrente, o seek_cur, e o final do arquivo, que é o seek_end. Gente, não precisa ficar confuso com isso não, que cada um desses comandos aí, a gente só utiliza-se uma vez no nosso código, a gente utiliza uma vez para apontar isso. E a gente pode definir através de comandos na utilização. Isso aqui é a função que vai ser chamada, mas o repasse de como você vai encontrar dentro do arquivo, você repassa isso lá, você pode chamar na chamativa mesmo em tela, você diz até a partir de qual. Digamos que eu coloque vários nomes de vários alunos aqui, estão em ordem alfabética, então eu digo a partir da letra C, ou eu defino a partir da 3ª linha, então eu posso sair colocando isso, eu posso sair definindo isso. Vamos ver isso aqui no código mesmo. O interessante é a gente ver no código. Por quê? Porque a gente ainda está meio cru, ainda estamos aprendendo ainda a utilizar essas funções. Então, peguem sempre esses projetos prontos que eu coloco aqui em tela para vocês utilizarem. Vamos entender ele, como é que ele funciona. Primeiro passo, eu criei ali um struct. A gente já entendeu que o struct ele é um local onde eu crio, uma estrutura onde eu crio vários itens internos. Eu quero colocar tipo um formulário, então struct serve para isso. No caso aqui, estou criando um cadastro, struct cadastro, e aí dentro desse meu cadastro vai ter um nome, que eu disse que é do tipo char, que vai ter ali, é um vetor do tipo char, rua,
eu criei rua, que também é do tipo char, e é um vetor. Um int idade, criei uma idade, uma variável idade do tipo int, e essa é a minha estrutura dentro do meu struct. Então, ao invés de eu chamar item a item, eu vou chamar o meu struct completo. Estou sendo mais esperto aqui, eu vou chamar a estrutura completa. Vem ali o início do nosso programa, criando ali o arquivo ponteiro, o nosso F, do tipo file. Então, eu estaria apontando o meu ponteiro para um arquivo. Vem o fopen, o nosso fopen, criando um arquivo. Arquivo txt, e eu disse que ele é de escrita. Nesse caso aqui, eu vou escrevê-lo no modo binário. Porque a gente está começando a gerar até em modo binário aqui. Se eu não quisesse binário, eu colocava só o W. Chamei ali struct cadastro, C e o CAD, ou seja, o struct cadastro ele vai estar repassando para essa posição do cadastro estes dados. Eu estou preenchendo. Essa estrutura de struct sendo preenchida, a gente já viu umas 2 aulas atrás. Já entendemos como é que a gente faz o preenchimento. E a gente entendeu que o struct é interessante quando você quer cadastrar várias pessoas. Digamos que aqui eu vou cadastrar, eu estou cadastrando esse rapaz aí, o Ricardo, então eu estou cadastrando ele inicialmente nessa estrutura. Depois eu quero, além de cadastrar ele, eu vou cadastrar o Carlos, então eu vou cadastrando nas posições. Eu estou dizendo que eu vou cadastrar 4 pessoas no nosso CAD aí, 4 pessoas dentro dessa estrutura. Então isso fica, esse 4 aí ficaria como índice. O nosso índice inicial ali, o Ricardo é o primeiro índice, Carlos o segundo, Ana o terceiro e Bianca o quarto. Eu tenho 4 itens dentro nessa nossa estrutura. Buscar dentro de uma estrutura, dentro do struct, a gente já fez isso com o struct, mas agora a gente vai buscar isso lá nesse struct dentro do arquivo. E aí o que eu faço? Eu já estou escrevendo no struct, então esse inicial aqui, vou separar aqui para a gente ver. Esse inicial aqui foi só a escrita do struct. Ainda não estamos mexendo com o arquivo externo ainda. O arquivo foi criado ali, mas chegou o momento da gente guardar esse bloco. Ah, é um bloco. Agora não é só um item, é um bloco inteiro. Como eu vou guardar um bloco inteiro, vou chamar quem? Eu vou chamar ou a nossa fscanf ou a nossa fwrite. Como é um bloco, a gente quer agilidade, vamos se acostumar a utilizar logo a fwrite. A gente sabe que a fscanf existe, mas vamos utilizar a fwrite que a gente sabe que ela é mais habilidosa nessa escrita de blocos. E aí eu chamo o nosso fwrite, passando ali aqueles parâmetros que ela pede. Qual vai ser o ponteiro? Nosso CAD. Chamando ali o tamanho dela, é do tamanho de um struct. O tamanho dela, o size of, tem que ser o seu tamanho do struct repassado. Para ser a estrutura perfeita, para me gravar e guardar só aquela quantidade de memória ali. O tamanho dela ali, o nosso contador vai ser tamanho 4. Por que 4? Porque são 4 posições da nossa estrutura. Não são 4 estruturas? Gente, o que a gente está vendo ali, o Ricardo, rua 1 e 31, é o primeiro, como se fosse a primeira folha que vai estar sendo passada. Depois Carlos, rua 2 e 28, segunda folha. Ana, rua 3 e 45, terceira folha. É como se fossem cadastros. Quando fala o nosso struct, é como se fossem páginas que você está criando nessa estrutura. E aí, eu passo ali por último ali o nosso Fzinho, que é justamente o nosso ponteiro que a gente criou lá. Ele ficou até... Deixa eu apagar isso aqui, para ele ficar visível. Então, o nosso Fzinho ali é o nosso ponteiro. Então, eu estou dizendo que é para você escrever isso lá no nosso ponteiro. E como sempre, abriu o arquivo, feche o arquivo. Dei um Fclose, fechei o arquivo. Pronto, fechei. A gente pode dizer, agora sim, eu vou separar aqui. Eu posso dizer que essa parte dessa nossa linha para cima era o nosso programa que escreve esse nosso struct, escreve essas posições, escreve esse nome dessas pessoas e os seus endereços e idade dentro do nosso arquivo externo. Até aí está tudo escrito. Se você for lá no arquivo txt que foi criado, se eu tiver só esse pedaço aí, e abri-lo, eu vou encontrar internamente aqueles nomes cadastrados. Ricardo, rua 1 e 31. Aí na outra linha, Carlos, rua 2 e 28. Eu vou encontrar escrito desse jeito se eu abrir o txt. Como eu mandei escrever em binário, pode ser que apareça uma codificação diferente. Se eu mandar só escrever ele com um Wzinho, não sendo binário,
então ele ficaria com a escrita da tabela ASCII. Mas está escrito no nosso arquivo lá. Aí agora vamos utilizar a nossa leitura, o nosso SIC. E eu quero buscar uma pessoa que está naquele cadastro. Vamos imaginar, nesse cadastro nosso aí eu só coloquei 4 pessoas. Vamos imaginar que eu tivesse mais do que 4 pessoas. Eu tivesse cadastrado aí, digamos que 100 pessoas. E eu quero encontrar uma pessoa desse cadastro. E agora, o que eu faço? Você vai utilizar este outro comando. E aí percebam que, espera aí, Hildo, são ações diferentes. Seriam módulos diferentes? Em um comando maior, a gente usaria isso como módulo de busca, uma página para consulta e uma página para cadastro dos nossos clientes, nossos funcionários. Eu cadastraria em um módulo e eu buscaria em outro. Então, esses 2 espaços aí, após essa linha que eu fiz, é justamente como se eu estivesse dividindo os módulos no meu programa. O que está acontecendo nela? Vem o F, o nosso ponteiro, o Fopen, abrir, está pedindo para abrir, arquivo TXT, URB. Como eu pedi para abrir, ele vai abrir aquele arquivo TXT, mas agora não é escrita, é um RB. Eu estou falando read, leia o binário. Ele vai ler aquele arquivo TXT, aquele código que está criado lá. O que vai acontecer? Nessa leitura, o que eu estou repassando de comando? Eu estou chamando o fseek, ou seja, eu quero que faça uma busca, meu amigo. Eu quero uma busca justamente dentro do nosso ponteiro F, tá lá, o F, 2 multiplicado size of cadastro, ou seja, é o tamanho do nosso cadastro que está lá internamente. Eu quero justamente aquela posição ali, aquele cadastro. E aí eu digo seek set, ou seja, setando onde eu vou estar, onde vai ser minha contagem. Eu não setei o 2, então ele vai contar a partir daquela posição. E aí eu digo o fread. O fread não é para a leitura do bloco? Eu quero que leia o bloco. Mas como eu estou fazendo para a leitura do bloco, eu saio afirmando qual a posição que eu quero, qual o arquivo. O F e a posição 1. E aí ele vai printar em tela justamente o que foi encontrado ali nas posições nome, rua e cidade. Nome, rua e cidade naquela posição. Gente, quem é a posição 2 ali? Percebam que no fseek não está chamando a posição 2, está ali 2 multiplicado size of, posição 2. Não é o Carlos? Carlos, rua 2, 28. E aí vem ali, na última parte ali, o printf, chamando ali cnome. Por que cnome? Porque eu estou chamando o endereço do C. Tá vendo lá o fread, endereço de C? C.nome. Quem vai ser o nosso primeira estrutura? O nome. Vai ser o Ricardo, o Carlos, a Ana, a Bianca? Não, ele vai chamar a posição 2. Ele vai chamar o Carlos. Então ele vai apresentar o Carlos, vai apresentar a rua 2 e vai apresentar a idade dele, 28. E assim eu saio fazendo essa busca. Ah, legal. Então toda vez que eu mudar ali no fseek, posição 3, eu vou chamar aquela posição. Então se dentro desse meu arquivo eu tenho, vamos dizer que é o índice, essa posição vai ser o índice. Eu tenho o funcionário que foi, o cadastro dele foi o número 78, então eu passo ali o 78 e ele vai me dar a posição 78 que vai me trazer justamente os dados, o nome, a rua e a idade desse funcionário, que é o funcionário de cadastro número 78. Então eu consigo buscar dentro de um arquivo vários itens. Gente, futuramente com o banco de dados vocês vão ver que fica até bem mais fácil de entendimento disso. Ele faz automático isso, bem mais fácil. E aí por fim, a gente fecha, dá um F-close, fecha o nosso arquivo. Entendido aí a busca? Utilizem esse nosso código aí, essa nossa codificação aí, dentro do CodeBlocks, utilizando esse cadastro para que vocês entendam o funcionamento. Eu não quero que vocês necessariamente criem um novo código. Eu quero que vocês utilizem esse código que a gente viu hoje. Quero que vocês façam isso, digitem item a item lá no nosso CodeBlocks, para você ver que ele cria os arquivos, que ele insere dados, aí você até brinca mudando os dados, colocando o nome de pessoas da sua família, buscando posições diferentes, para que você, com isso, nessa brincadeira, você entenda como o algoritmo funciona. Não é necessário você criar um script agora, de você montar isso de à parte, não, vou criar uma coisa nova. Pega esse projeto, esse arquivo que a gente fez aqui, testa ele,
mexe nele, aprende a usar ele, e aí com isso você vai ver como esse conhecimento finda, esse conhecimento fica em você, e futuramente quando você estiver utilizando, criando script para servidores, isso vai lhe valer muito mesmo. Turminha, a gente já aprendeu bastante aqui essa questão da escrita tal, mas agora chegou o momento da gente se experimentar, chegou a hora da gente testar o nosso conhecimento com as nossas práticas. É hora de praticar. Então vamos lá, vamos praticar aqui, vamos lá para a nossa prática aqui, o nosso momento de atividades, revendo o conhecimento que a gente viu até esse momento, conhecimento que a gente teve até esse momento aqui, e a gente praticar um pouco, entender. E essas atividades que estão aqui, cada uma delas está dentro do GitHub. Então, assim, professor, eu não entendi direito esse daí, eu fiquei com dúvida. Tá lá o código, tá para você lá. Vai lá no GitHub e faça uso desse código, dessa codificação aí. Vamos começar com algumas atividades mesmo, vamos começar com algumas perguntas mesmo, utilizadas até essa primeira aqui, utilizada em prova mesmo. Essa questão aqui, vocês lembram do malloc? Utilizamos o malloc, a função malloc. Na linguagem C é possível realizar alocações de memória utilizando a alocação dinâmica ou estática. Assinale a alternativa que representa uma alocação dinâmica de um vetor do tipo primitivo, do double, com 10 posições na linguagem C. Peraí. Lá na aula de alocação de memória, a gente percebeu que era necessário definir um espaço de memória, eu lá reservar. Eu tenho minha memória lá, vamos imaginar que esse nosso tabuleiro aqui seja a nossa memória RAM. E aí, quando eu vou criar alguma coisa, eu tenho que definir aqui, eu quero reservar esse espaço de memória para o meu programa, para não haver um fechamento do programa ali naquele momento. A gente aprendeu isso lá na nossa aula sobre alocações de memória. Entendemos que essa alocação de memória a gente utiliza a chamada através do malloc, a nossa função malloc. Nessa atividade, nessa questão, ele pergunta o seguinte: assinale, ele já diz logo que estamos trabalhando com alocação de memória, e ele diz: assinale a alternativa que representa uma alocação dinâmica de vetor. Por que dinâmica? Dinâmica porque eu estou reservando um espaço sem usar. Eu só fui lá e diz assim: olha, esses 3 bloquinhos de memória aí são do meu programa, viu? Na hora que eu quiser eu vou utilizar. E isso é a nossa alocação dinâmica. E ele diz que é uma alocação do tipo de um vetor. Então ele vai criar um vetor do tipo, um tipo primitivo double. 10 posições. E aí a gente sai definindo aqui. A letra D a gente já percebe que ela está muito fora, desconecta aí. Por quê? Se estamos falando de alocação de memória, é a função malloc. Lembre-se disso. A função malloc ela serve para alocar. Ora, malloc, alocar memória, a nossa memória. Então é M de memória, alloc, alocar memória. Lembre-se disso, gente. Essa dica bem aí. Então, se eu estou alocando memória, a letra D está errada, ela não está pedindo aí a malloc, e a letra E também já está descartada, também não está utilizando a malloc. Além de que a letra D nem está criando ali o nosso vetor ali do modo correto ali. A gente nem utilizou ele do modo correto. Mas vamos lá. Fiquei com a letra A, B e C. Aí ele diz o seguinte: em cada uma delas aqui, 10 posições, e aí temos na letra A e na letra B, dizendo que eu estou alocando dentro dessa nossa memória algo com 10 posições, estão vendo ali 10, certinho, multiplicado pelo tamanho, que vai ser do tipo double. O tipo dele vai ser double. Então eu vou reservar 10 bloquinhos do tipo double. E aí ele diz na letra A e na letra B, menos 1 e mais 1. E aí, será que isso cola? Não cola, gente. Por quê? Quando se cria, o que ele quis confundir vocês devem lembrar o seguinte: quando a gente cria, não vou colocar malloc com 10 aqui, vamos colocar aqui com 6, pronto. Com 5. Quando você pede para criar, reservar um espaço de memória, eu falei isso em aula, que o último espaço
ele é justamente o barra zero. Ele é o fechamento. Então, o que ele está dizendo? Que quando eu vou criar 10 espaços, na letra B, ele está querendo te confundir. Ele está dizendo que eu tenho que colocar mais um para criar aquele espaço para o barra N. Não precisa. Não precisa fazer isso. Ela já cria de forma automática. Então, quer dizer que dentro da memória, quando eu falei ali malloc, o que está na letra C, o certo, malloc, multiplicado size of double. O que eu estou dizendo? 10 espaços do tipo double serão preenchidos, eles serão reservados para o meu programa. É isso que ele está dizendo. Só que lá na memória, quando ele vai separar os espaços, ele separa um adicional, que é onde esse adicional é o barra zero. É o fechamento, é o final do endereço. Então quer dizer que quando você fala reserve 10, ele reserva 11? Isso. Mas eu preciso escrever? Não. Então tá aí, letra C é a correta aí da nossa atividade. Vamos ver essa outra aqui. Eu tenho agora um programa. Faço um programa que leia os dados de 10 funcionários de uma empresa usando um registro do tipo funcionário e após a sua leitura imprima na tela, sabendo que o registro funcionário é dado por nome, a string que é de 20, tamanho 20, matrícula é um inteiro e salário é real. Então, olha só o que ele quer. E eu vejo aqui do lado ele pedindo cada uma das digitações. Digite o nome do funcionário 1. Aí eu coloquei ele Rildo. Digite a matrícula do Rildo. Aí digitou a matrícula. Digite o salário do Rildo. Aí digitou o salário. E assim por diante. Foi 1 a 1. Nesse exemplo aí, ele está pedindo para digitar 10, mas eu diminuí o meu código para 3, tá? Não caberia na nossa tela aqui. Digitou só 3, mas ele vai pedir 10 se eu deixar os 10 no nosso looping. E aí, após a digitação de cada um deles, é mostrado em tela esse resultado, esse registro do jeitinho que está. Funcionário 1, nome, matrícula e salário, o seu nome, a matrícula e o salário de cada um deles. Funcionário 2, cada um deles vai mostrar esses itens. E o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo, ele já dá até a dica do tipo que vai guardar. Ó, string de 20 tamanhos. Então ele está dizendo aqui que é um vetor. Matrícula, inteiro. Ele está dizendo aí que é o quê? Ele está dizendo que essa matrícula vai ser do tipo inteiro, é uma variável do tipo inteiro. Salário, real. O que ele está dizendo? É uma variável real, tipo real, que vai estar ali guardando ali aquele salário, aquele valor. E aí tem que ser apresentado em tela daquele jeito. Lembrando que eu tenho até ali o prefácio, digamos assim, o anterior, salário, 2 pontos, o R cifrão de cada um deles, daquele modo. E ele lembra também que é um registro. Se é um registro, é uma estrutura de registro. Então essa atividade está pedindo que você crie uma estrutura que receba 10 funcionários desse jeito aí, com esses valores. Bora ver como é que é feito? A gente já viu até isso hoje, né, gente? Utilizando essas funções novas que aprendemos. Bora lá. Primeiro passo é criar a estrutura. A estrutura que ele disse é uma estrutura que ele deu o nome de funcionário. E a gente pode seguir esse mesmo trajeto aí. Struct, linha 3. Struct, funcionário, abrir a chave. O que vai ter nessa estrutura? Bora olhar aqui para esse ladinho aqui, ó. Nessa estrutura eu vou pegar como exemplo essa daí, do funcionário 2. O que tem nessa estrutura? Vai ter um nome, matrícula e salário. Ele definiu lá que o primeiro é um vetor e ele definiu o tamanho dele. Eu coloquei lá char, nome, e ainda coloquei 21 ali. O int, matrícula, é do tipo int, vai receber a matrícula, e o float, salário. Essa é a estrutura. Fechei a estrutura, fechei a chave, fechei a estrutura. A minha estrutura para receber os funcionários está feita. E aí, linha 9, eu estou chamando ali, eu chamei a nossa estrutura. Typedef, definindo a nossa função, a nossa variável. Lembra que eu falei isso quando a gente estava criando o nosso registro, a nossa estrutura, que após definir a estrutura, você tem que definir uma variável e dizer que essa variável é do tipo struct, do tipo estrutura. Para que isso, Rildo? Agora só recordar aqui. Vamos usar nesse momento para a gente recordar. Quando você cria uma estrutura, é como se você criasse essa folhinha aqui, ó.
Nessa folhinha você colocou uma linha que vai ter o nome, a outra vai ter a matrícula e a outra o salário. Pronto, criei essa estrutura desse jeito. Se eu for preencher ali o RILDO, o número da matrícula e o salário, eu vou escrever nessa nossa folhinha aí e eu não vou poder utilizar essa folhinha de novo, certo? É isso aí. Então, por esse motivo que eu defino ela, uma variável, e eu saio nessa variável aí definindo a numeração dela. Digamos que A1 é mostrando que a variável, quando eu chamar a variável com o primeiro item dessa variável, eu vou estar chamando a primeira folha. E assim por diante, cada uma das folhas. Então, a variável, quando eu repasso no registro essa variável, cada uma dessas folhinhas, é como se eu definisse a estrutura, o tipo de estrutura dela. A primeira estrutura dessa nossa variável, porque a variável, eu chamei ali a variável funcionário, tá? Do tipo struct, definir ela como tipo struct. Quando eu chamo ela a primeira vez, eu vou estar chamando a primeira folha desse meu registro. Quando eu chamar a segunda vez, segunda folha e assim por diante. Como eu defini que o meu registro vai ter 10, então vai ter 10 páginas. Mas eu mudei, vejam só que eu mudei aqui, justamente para caber na nossa tela. Registro, está ali, Funk, registro. Funk, registro. 3. Olha lá, Funk, registro 3. Espera aí, Hildo. Então quer dizer que você chamou agora o registro, você definiu que o registro vai ser de tamanho 3, tinha que ser 10, não é? 10 funcionários, o tamanho do nosso registro. 3. E qual é o tipo dele? É do tipo Funk. O que é esse Funk? Esse Funk é a nossa variável criada ali do tipo daquele registro. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, é como se eu estivesse colocando a numeração naquele livro. Primeira página, segunda página. Quantas páginas vai ter esse nosso livro? Eu coloquei ali registro 3, então vai ter 3 páginas. E aí eu defini que as páginas, elas passariam conforme um laço. Eu criei ali na linha 14 o nosso for, começando com 0 e indo até o valor de i, esse valor 0 aí, 0 menor que 3, ou seja, o i seja menor que 3, a condição para ele chegar até o valor de 3 ou 2, porque é menor. E o i vai receber mais 1 a cada uma dessas passadas. O que acontece para mim preencher esse meu registro nessas passadas? Na primeira passada, linha 16, ele diz, digite o nome do funcionário, a pessoa vai digitar o funcionário, vai ser recolhido, e vejam o que acontece na linha 17. Scanf, recolhendo esse valor e caindo dentro de registro naquela posição i. Quem é o i na primeira posição? 0. Então é o vetor na posição 0. Ah, Rido, então é como se eu tivesse assim, ó. 0, 1, 2. E onde está cada espaço desse daí? Naquele meu registro, vocês estão vendo ali registro, linha 13, registro 3, foi um vetor do tipo função, func, do tipo func. E essa função é o que? Esse func aí é o que? É o nosso estrutura. Então eu estou dizendo que dentro de cada um, deixa eu até apagar essa ligação aqui, para mostrar a ligação do modo correto. Quer dizer que essa página, ela está sendo replicada dentro de cada posição desse vetor, o vetor registro. Eu criei só 3 registros ali, 3 páginas. Criar 10 páginas. Então é desse jeito que eu crio cada uma das páginas do meu registro. Vamos lembrar o seguinte, você monta a estrutura, o nosso struct, é como você quer que a folha seja desenhada. Depois disso, você define isso por uma função para chamar, é a chamativa de nome dela. Aquele typedef struct, ou seja, eu defini do tipo estrutura, funcionário func, ou seja, eu estou definindo que essa vai ser a chamativa daquela estrutura, a chamativa para aquela folha. E como eu defini isso, agora no registro da linha 13, que eu defini como 3, eu estou fazendo um vetor de 3 posições e onde cada posição eu chamei o tipo func, ou seja, nossa estrutura. Então você está criando as páginas desse livro. Aí, cada passada dessa eu estou preenchendo uma posição ali, registro, e cada uma das devidas posições eu preenchendo aquela página, aquela folha. Então é desse jeito que você preenche as diversas páginas ali
com os dados de funcionários. E ali está em funcionário, mas poderia ser aluno, e nesse type of ali, ó, naquele nossa estrutura. Vamos pensar se fosse aluno, você poderia colocar o nome, a matrícula, disciplina, notas. Você poderia definir as notas do aluno numa disciplina. Ah, então o aluno Rildo na disciplina História, ele teve tantas notas. Eu posso definir cada uma dessas notas desse aluno Rildo em uma página daquela. Então é desse jeito que a gente define as várias páginas dessa estrutura, no caso dessas notas aí, de cada aluno dentro dali desse sistema. Nesse nosso caso aqui, eu defini bem menor para a gente ver só o funcionário, nome, matrícula e salário. E aí ele faz a transição as 3 vezes. Na linha 23 é um momento de leitura. Na leitura ali eu tenho printf funcionário, vai aparecer na tela funcionário, para apresentar cada um deles, o 1, o 2 e o 3. E aí vem mostrando, buscando no registro aquela posição. Quando eu chamo, vejam só o que está acontecendo na linha 26. Quando eu chamo printf nome, string aí, é do tipo string, registro i, o primeiro registro, o primeiro i aí, ele vai vir com a posição 0. Então eu estou chamando o primeiro registro que foi o Rildo ali, o cadastrado. E aí ponto nome. Quem está no ponto nome, no registro na posição 0? Ele vai olhar lá na estrutura, ele vai olhar nessa estrutura aqui, o nome, olhou o nome. Quem é o registro 0? Ele vai olhar esse registro 0 aqui, ó, essa posição aqui. Então ele vai olhar para essa página, quem está nessa página, a primeira página, a página 0, e quem está escrito dentro do vetor nome. Aí ele vai encontrar o nome Rildo. E da mesma forma na próxima linha aí, matrícula. Quem está na posição 0 em matrícula? Ele vai olhar a matrícula daquela folha na posição 0. Ele vai encontrar quem cadastrou o Rildo, a posição ali da matrícula do Rildo. E assim por diante, ele sai olhando um a um, cadastrando um a um aí. Tá? Esse é um sistema, olhando esse sistema de cadastro e leitura, é bem simples. A gente pode até melhorar isso? Podemos. A gente viu hoje com o FSeek que a gente poderia buscar aqui um certo funcionário. Aí eu quero achar só o Lucas ali, o funcionário 3. A gente poderia buscar só ele com o FSeek. A gente vai fazer isso mais adiante ainda, tá? Vamos andar de pouquinho em pouquinho. A gente pode até fazer mais. Eu poderia buscar aqui, nessa estrutura aqui, quem ganhou mais, quem ganhou menos. Poderia fazer tudo isso. Mas a gente vai entender que eu não estou querendo engrandecer esse passo aqui, esse aprendizado. Por quê? Porque quando a gente chegar em banco de dados, a gente vai perceber que isso tudo pode ser automatizado. Então não adianta a gente ficar sofrendo aqui, tentando criar vários tipos de buscas diferentes dentro de um arquivo de registro, se o banco de dados faz isso de forma automática. Tá? Então a gente tem que entender que existe, e é isso que existe dentro de um banco de dados, mas o banco de dados ele tem um sistema gerenciador que ele nos ajuda nesse momento bem aí. Beleza, então entendido aí, eu peguei essa estrutura, é mostrado em tela os 3 funcionários, se a gente tivesse cadastrado 10 funcionários, ele mostraria os 10. Nesse passo aqui, a gente não salvou isso num arquivo à parte. A gente já mostrou hoje como faz essa gravação em um arquivo à parte, e esses 3 funcionários, esses dados desses 3 funcionários aí, ficariam guardados dentro desse arquivo à parte. Segunda atividade aqui, faça um programa que cadastre um funcionário usando os registros. Então eu tenho ali, eu quero que crie aqui dentro desses registros o tipo endereço e o tipo funcionário. Então são 2 registros ali. No endereço eu tenho rua, que já dá uma string 40, ou seja, vai ser um vetor ali de 40 posições, número inteiro e bairro, uma string de 20 posições. E eu tenho outro funcionário ali, o nosso outro registro, funcionário, nome, que vai ser um vetor, string, uma matrícula inteiro e um endereço ali, um end, que vai ter dentro o endereço da pessoa também. Que ali, no caso, o endereço, a gente pode até, eu acredito que vai ser também mais uma string também. Para guardar um endereço tem que ser uma string. Após a leitura dos dados, a gente tem que imprimir o valor em tela. Então, o que vai acontecer nesse programa?
digite o nome do funcionário, a pessoa digita a matrícula, a pessoa digita, e aí digita a rua, a pessoa digita a rua, aí vai ser armazenado também. Digite o número da pessoa, no caso da rua, depois a casa da pessoa, digitou o número, digita o bairro, e assim os dados do funcionário vão aparecer todos ali. Nome, matrícula, rua, número e bairro. Ou seja, percebam aqui, ó, as duas estruturas, tipo funcionário e tipo endereço, vão estar sendo demonstradas. Hildo, não seria interessante se eu tivesse criado, se eu criar aí, a partir de agora que a gente vai mostrar, né? Se eu tivesse criado aí, ao invés de criar um registro funcionário com esses 3 itens, nome, matrícula e endereço, e um outro registro com o nome rua, número e bairro, os 3, eu criar só uma só página, onde vai ter essa página funcionária que vai ter todos esses itens, nome, matrícula, endereço, rua, número, bairro, tudo em um só registro? Não seria interessante que fizesse em um só? Não, por quê? Porque se você depois, utilizando o SIC, que a gente viu hoje, quiser buscar só algo, só um item, ele ficaria mais confuso. Então a gente tem que perceber até essa estrutura, sair dividindo os dados que são do funcionário, que estão ligados ao funcionário, e os dados que estão ligados ao endereço do funcionário. Bora ver como é que responde essa. De cara, a gente entendeu que eu tenho que criar 2 estruturas. A primeira estrutura eu chamei ali de endereço, onde vai ter a rua, o bairro. A rua e o bairro são do tipo caractere, são vetores. Coloquei ali o tamanho delas. O int, o número vai ser do tipo int. Vou guardar ali esse número. Depois eu crio um outro registro funcionário, esse outra estrutura, que chamei de funcionário, que vai ter um vetor com 21 posições, uma matrícula do tipo int, e aí internamente, olha só o que eu fiz ali, chamei o struct endereço. Gente, agora eu quero que vocês percebam o que eu fiz. Um dos campos dentro da estrutura funcionário, eu chamei a outra estrutura. Vocês estão percebendo o que eu fiz? Eu chamei uma outra estrutura dentro da estrutura funcionário. Então é como se eu tivesse criado aqui, ó. Criei uma página. Esta página aí, vou chamá-la de página funcionário. Tá aí, funcionário. E dentro da página funcionário, eu criei aqui, ó, a outra página. Então é uma página dentro de uma página. Eu não precisei separar as duas, deixei uma página dentro de uma página. E aí, para isso, por quê? Porque senão eu precisava chamar na linha 14 os 2 typedef, struct, uma para funcionário e uma para endereço. Desse jeito, eu intercalei as duas. Eu fiz a ligação entre as duas. E chamei as duas e disse que essa estrutura funcionário vai ser func. Ou seja, esse é o tipo que vai ser chamado lá embaixo, quando a gente definir a chamativa de todos os dados. E aí vem, na linha 17, func empregado, ou seja, essa estrutura bem aí, que a gente criou com todos os dados do empregado. Digite o nome do empregado, o nome vai recair dentro de empregado.nome. Quem está em empregado.nome? Está lá, empregado, a estrutura do empregado, e o nome que vai estar lá dentro do empregado. Nome que vai estar ali, dentro daquele empregado. Que vai ser justamente linha 10, na linha 10. E assim vai, ele sai pegando a matrícula, aí agora gravar dentro dessa estrutura que eu defini como empregado, ali na posição de matrícula, ele guarda aquele dado e assim por diante, ele sai passando um a um. O que me acontece aí, que vocês podem perceber, é que todos esses dados foram cadastrados, rua, número, bairro, cada um deles, e chegou no final ali, onde eu quero que apresente todos os dados, onde é apresentar todos os dados ali, do jeito que está em tela aqui, onde está a última, pronto, aqui ó, opa, risquei errado aqui. Onde aparecem os dados do funcionário, onde vai aparecer tudo isso, os dados desse funcionário no final, só tem um funcionário cadastrado. Como é que eu quero que vocês pensem agora comigo, como é que eu poderia cadastrar vários funcionários aqui nesse mesmo tipo de cadastro aí, nessa estrutura?
Como é que eu poderia fazer isso? Porque eu tenho na linha 17 o cadastro de tudo isso, desse funcionário, e aí finda o nosso algoritmo. O que está faltando aí, que a gente poderia implementar, seria, na linha 17, quando eu chamo o funcionário, esse empregado, ao invés de ser só func e empregado, eu poderia definir o número de páginas. Seria empregado, aí abre ali o nosso vetor e coloca, se eu quero 10 funcionários, coloco o número 10. E na linha 18 até a linha 30, eu colocava isso em um laço, repetindo, se eu definir 10 páginas, eu vou fazer esse laço de 10 vezes. Então o que está faltando é eu criar a estrutura de vetor, onde essa estrutura de vetor, em cada uma dessas posições, aponta para aquela página desse nosso registro. Aponta para a página do funcionário e do endereço. Lembrando que a do endereço está dentro, conectada dentro do funcionário. Então, a página endereço está dentro da página do funcionário, que é chamada ali por esse vetor empregado. Eu chamaria esse vetor empregado em devidas posições. Quantas posições eu quisesse cadastrar. E aí, para melhorar isso aí tudo, porque eu estou cadastrando esse monte de gente aí e vai ser perdido quando eu desligar o programa, eu teria simplesmente no final a gravação disso em um registro à parte ou em uma base de dados. E aí ficaria perfeita essa reserva aí. Vamos para mais um aqui, já que a gente falou do nosso programa de guardar notas. Faça um programa que leia do teclado o nome de um aluno. Utilize um registro para armazenar os dados. O registro contém o CPF, o nome e o vetor de reais de tamanho 3, chamado notas, ou seja, as 3 notas do aluno. Ao final, imprima seus dados, seguido da média do aluno. Então, isso aqui a gente já fez isso aqui, ó, pede o nome do aluno, a pessoa digita o nome do aluno, CPF ou matrícula, e as 3 notas, e aí mostra no final o aluno, aí mostra o nome do aluno, CPF, e a média, ou seja, a soma das 3 notas dividido por 3. A gente já fez isso. Só que o que está pedindo agora é que ele quer que você guarde isso em um registro, a estrutura de registro, e não separado em vetores, em variáveis à parte. Ele quer tudo isso em um só ponto. Como é que isso foi feito? Primeira linha 1 e 2, a gente tem ali as bibliotecas iniciais chamadas. E na linha 3 que está a grande mágica, chamamos ali a estrutura, o struct aluno, onde eu tenho ali na linha 5 o CPF, linha 6 o nome, linha 7 notas. E aí chamei na linha 9, defini essa variável do tipo estrutura, chamei ela de AL, aluno AL. Então na linha 14, quando eu comecei a chamar todas as variáveis do programa principal, int, o flut, média e soma, o AL, estudante, porque eu vou cadastrar só um, por isso esse estudante não é um vetor. Eu cadastrei só um. Chamo os dados, digite o nome do aluno cai em nome, o CPF também vai cair ali, dentro de CPF do estudante. É passado ali o laço das 3 notas, eu digitar as 3 notas, caindo em cada uma das posições a nota 1, 2 e 3. E por fim, na linha 26, média receberá soma dividido por 3. Dividindo isso, basta eu chamar cada um dos itens. O nome, o estudante, o nome do aluno, o CPF desse aluno e a média final que recebeu ali justamente as 3 notas dividido por 3. Então eu faço essa estrutura aqui. Acabei de criar essa estrutura. O que a gente poderia mudar aí? Poderia incrementar a escrita dentro de um registro à parte, um TXT. A gente poderia ter feito ali na linha 14, esse estudante não ser somente uma variável, mas que ele fosse um vetor. Então quer dizer que esse espaço aqui é a página. E a linha 14 seria o nosso registro, onde eu tenho, chamando ali cada uma das páginas daquela nossa estrutura. Então basta vocês experimentem, tentem executar isso aí na casa de vocês e entender melhor esse código. Turminha, nosso tempo está acabando, a gente aprendeu bastante hoje, eu quero que vocês experimentem, entrem em contato pelo meu e-mail aí se vocês ficaram com dúvidas sobre o projeto, e aí a gente se encontra na nossa próxima aula.
Até mais!